Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de fotografia. Hoje o assunto da aula é composição. Então, eu vou ensinar vocês regras básicas de composição e formas simples de tirar melhores fotos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Vocês sabem que esse projeto de dar aulas de fotografia nasceu graças às fotos que eu tiro e posto lá no Instagram. E vocês adoram as fotos, sempre falam, Romeu, ensina um pouco, então agora eu estou passando os fundamentos. A gente já gravou uma aula ontem, que já está disponível, chama o que é fotografia, eu dou um pouco de... faço um recorrido filosófico aí sobre as fotos. Se você não viu, eu sugiro fortemente que você assista essa aula, porque realmente está muito boa e você vai conseguir entender as bases e o porquê de fotografar, o que é de fato fotografia, não só para mim, mas uma perspectiva bem filosófica. A aula tá bem legal. Maravilha? Primeira coisa, tá? Independente do que você tenha de equipamento, você pode ter uma câmera analógica super antiga, você pode ter uma câmera de 20 mil reais, você pode ter um simples celular. Essa aula é para você, você vai conseguir se beneficiar do que eu vou ensinar aqui. O primeiro ponto que eu quero tocar nessa aula sobre composição é de fato o que é composição. Sempre que a gente olha para a palavra e tenta entender um pouco sobre o que é composição, a gente lembra de música, né? Você fala, fulano compõe muito bem. Mas vamos olhar direitinho. O que é compor algo? Compor algo é você pegar elementos e reuni-los de uma maneira em que aquilo atinja certo objetivo. Tá? Então, numa pintura, por exemplo, você reúne lá a tinta, a tela e por meio de uma técnica você compõe uma imagem. Com a fotografia não é muito diferente, com a música e com outras artes também. A gente pega elementos que estão disponíveis e compõe ali para atingir o nosso objetivo. Tá? Eu não quero discutir aqui objetivos da arte, do fazer artístico, mas eu quero que vocês entendam que existe na fotografia, existem elementos. Então, em toda foto que você olhar, se você olhar um retrato, aquele retrato ali tem elementos. Por exemplo, se a gente tirasse um retrato exato aqui desse momento, um elemento que está aqui sou eu. Outro elemento, meus óculos, sem os quais eu não enxergo nada. Outro elemento, a cadeira. Então, dentro do frame, dentro daquilo que está na foto, tudo vira elemento. Tudo que está dentro do frame para a fotografia é elemento. A gente pode falar, existem elementos primários que estão em foco, que é o que a gente costuma chamar de assunto fotográfico. Existem elementos secundários que, em geral, estão fora de foco. É claro que as regras que eu vou passar aqui e que as técnicas que eu vou passar aqui, elas podem e devem ser quebradas. Mas aí vem uma coisa que vale para todas as artes. Primeiro, você precisa entender uma regra para conseguir dominá-la, tá? E agir apesar da regra. Não adianta nada eu pegar, explicar isso aqui para você, você não ligar e dizer, eu fotografo do meu jeito, tudo é arte. Olha, é bom você conhecer. Eu, falando aqui sinceramente, não estudei formalmente isso antes, eu não fiz cursos formais de fotografia, eu fui aprendendo com a prática. Eu comecei a fotografar jovem, eu estudava de uma forma informal, então eu pegava muitas fotografias, olhava, copiava muita coisa, lá quando eu tive minha primeira câmera em 2011, e eu realmente me dediquei àquilo. Primeiro porque era a época que eu estava na escola, e quando você está na escola você tem muito tempo para fazer outras coisas que não cumprir aquele programinha idiota lá da escola. Então eu pegava e chegava da escola à tarde, fotografava e editava incessantemente. Eu fiz isso por um ano e reprovei na escola. Não vou falar que é graças à fotografia, graças ao meu desleixo, meu foda-se que eu taquei para a escola, mas é claro que a fotografia era uma paixão que eu tinha e que tomava bastante do meu tempo. Agora eu posso falar que fez algum sentido, mas era uma coisa que pra mim estava deslocada de alguma forma. E depois eu conto a história, até meu pai chegou a quebrar minha câmera numa briga, numa discussão aí. Tem uma história legal aí pra contar com a fotografia.
Mas vamos lá, sem mais delongas, para as regras de composição. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de composição fotográfica é que não dá para compor do nada, a gente tem que reunir alguns elementos. Outra coisa muito importante, tá? E é uma dica bem prática que eu dou. Se você tem uma câmera, se você tem um celular, se você tem qualquer ferramenta que fotografe, busque aquele grid. Então busque ligar ao formato grelha. Sabe quando você olha para o visor da câmera e vê aquelas linhas verticais e horizontais? Aquilo ali é muito interessante, é uma boa ferramenta para você se guiar na hora de compor. Primeira regra de composição muito usada é que se você der um Google em composição fotográfica, se você jogar lá no Google você vai encontrar, é a regra dos terços. Quando você pega aquela grelha, ela geralmente divide em 9 retângulos. Então, se você pegar uma linha aqui, outra linha aqui e mais 2 linhas horizontais, você vai contar 9 retângulos. E esses 9 retângulos são o quê? São locais onde você pode posicionar, seja dentro do retângulo, ou seja, na intersecção deles, você consegue posicionar o assunto da sua foto. Eu vou pegar algumas imagens de exemplo para mostrar para vocês da composição feita, usando essa regra que é a famosa regra dos terços. Então você pega e deixa o teu assunto em 1/3 da imagem, seja o terço horizontal ou vertical, e aí a sua imagem fica de alguma forma mais aprazível aos olhos. É uma boa regra para compor. Então, ao invés de deixar o assunto no centro, justifica um pouco o assunto e coloque ele em algum desses terços. Você pode usar também a intersecção, os pontinhos que ficam justamente na intersecção entre essas linhas. Isso também funciona, tá? A regra dos terços é muito legal, então você pode deixar o assunto ocupando 1/3 da imagem, seja horizontal ou vertical. Isso vai ajudar bastante, tá? É uma regra que eu sugiro que você teste. Então vai tirar uma foto, usa aquela grelha lá e fala, vou posicionar meu assunto aqui. Vou fotografar um vaso. Em vez de eu pôr o vaso no centro, eu vou colocar o vaso justificado aqui na intersecção desse terço. Vou usar a regra dos terços para ver se a composição fica mais interessante ou não. Outra regra bacana que eu uso, tá? E vou falar, usei até acidentalmente, eu não sabia nem que era não vou dizer que é uma regra, mas é uma técnica de composição, é buscar um frame dentro do frame. Frame a gente pode chamar de moldura, mas uma moldura dentro da moldura. Então a gente tem a moldura grande da foto. Eu tenho uma foto no Insta que está muito legal, de um pai carregando uma criança, que é uma moldura que parece uma abóboda. Eu usei. Então você, dentro da sua imagem, você encontra um frame, algo que vai colocar o seu assunto em outra moldura. Isso funciona pra caramba. Dá um aspecto bacana para a imagem. E lembrando, tá, gente, não é para vocês ficarem presos à regra, mas para quem nunca fotografou é bom conhecer um pouquinho dessa regra para conseguir se guiar no começo. Não é para isso virar uma camisa de força para você, não é sempre para você usar a regra dos terços, mas é para você primeiro tomar conhecimento da regra dos terços, tomar conhecimento dessa segunda regra, que a gente pode chamar de frame in frame, né? Frame dentro do frame, ou moldura na moldura, que vocês vão entender, a composição fica muito interessante. Isso tem muito a ver com o que eu falei na primeira aula, da foto ser menos óbvia. Então quando você vai, por exemplo, viajar para algum lugar, você sabe muito bem que existem fotos óbvias. Você vai lá para a Torre de Pisa, tem gente segurando a Torre de Pisa, então a pessoa usa um tipo de perspectiva para ela conseguir de fato segurar ali a torre, parecer que está segurando a Torre de Pisa. Beleza, isso é uma foto óbvia, mas e se você, por exemplo, tentar fazer de um outro modo, flexibilizar isso? Isso é uma das coisas que eu vejo que é muito interessante. Esse é o espírito, essa é a atitude que eu quero que vocês tenham, de sair um pouco da caixa, pensar um pouco fora da caixa, sair das fotos óbvias. É justamente para isso que vocês estão aqui e é isso que eu quero mostrar para vocês, que isso é possível. Uma outra regra, tá? E aí também não é para ser uma camisa de força, eu não quero que vocês pensem de uma forma meio matemática, tipo, Romeu,
Eu tenho que sempre dividir, botar a grelha lá, o grid lá bonitinho. Eu tenho que sempre buscar um frame dentro do frame. Não! No universo, você vai ter 1 milhão de possibilidades para tirar diferentes fotos. Agora, uma outra coisa bacana, tá, que sempre chama a nossa atenção é a questão da simetria. A simetria é um negócio gostoso de ver. Então, se você buscar simetria horizontal, então vai fotografar uma catedral, tentar buscar algo que esteja bem na metade dela e colocar aquilo lá que está na metade de forma simétrica, para que pareça que está espelhado. Simetria vertical é assim, né? Então, aqui tem uma coisa igualzinha, duas coisas bem simétricas, bem bonitinhas. A simetria horizontal também. Então, por exemplo, aquelas fotos maravilhosas de landscape, de paisagem, onde o céu tem alguma coisa no céu e aquela imagem do céu se reflete no mar. Lua, isso dá para ver com a lua, ou com a montanha que tem o lago e a montanha se reflete, parece que está espelhado. Isso é simetria, isso chama atenção. Outra coisa, dá para usar a regra dos terços quando a gente vai fazer foto de paisagem, pegar 2 terços de céu e 1 terço de terra. Isso funciona bem. Muito interessante também se atentar. O primeiro movimento que eu quero que vocês tenham é se atentar a essas regras. E quando tiver com uma câmera na mão, quando tiver com o celular na mão fotografando, desculpe, perceber que é possível, que você pode ter uma atitude diferente, perceber e clicar de uma forma diferente. Maravilha? Uma outra regra, passando passando um pouco da simetria, você percebe que existe um negócio chamado quebra de padrão. É muito interessante. Às vezes quando você olha para algum padrão, então você vai fotografar, sei lá, um estádio de futebol. E você vê que tem lá dentro do estádio de futebol pessoas posicionadas de um jeito muito parecido. Você recorta aquilo. Aquilo ali é um padrão. Você fotografa aquilo. Quando você perceber uma quebra de padrão, quando você vê, sei lá, um pipoqueiro no meio de pessoas vestidas com a camisa do mesmo time, aquela quebra de padrão vai chamar a atenção de quem está vendo a sua imagem e vai fazer com que a foto seja menos óbvia. Maravilha? Uma outra coisa que eu quero bater aqui. Então, com essas regrinhas, eu garanto para vocês que imediatamente, se você começar a se atentar, e eu vou botar algumas fotos de referência aqui na edição, mas você se atentando aí, você vai conseguir ter fotos melhores. Além disso, tá? Essa questão do olhar. Eu falei na primeira aula para vocês, primeira coisa, terem um swipe file, terem um arquivo de fotografias que vocês gostaram. Isso é a base, isso vai formar o olhar fotográfico de vocês. É isso justamente que vai fazer com que você, saia da mesmice. Porque se você só consome a mesma coisa, ou se você não está atento a isso, se você não tem uma atitude atenta a essa arte que você está querendo se iniciar, você não vai sair do lugar. Então esteja atento, saiba que, olha para uma foto e fala assim, pô, isso aqui tem regra dos terços, isso aqui, por exemplo, é um frame dentro do frame, isso aqui pode ser uma referência para o dia que eu for fotografar alguma coisa. Então, inicie-se dessa forma, não pensa imediatamente em comprar câmera. Eu vou fazer um vídeo sobre equipamento e tudo mais, mas isso é a base do negócio, que qualquer um consegue fazer independente do equipamento. Maravilha? Uma outra regrinha que eu resolvi deixar para o final são as linhas guia. Quando a gente fala de linhas guia, o que são as linhas guias? Nossa, ficou feio o português. Linhas guias são linhas que levam o nosso olhar para algum lugar. Você já viu aquela foto de uma longa estrada e no fundo tem uma baita de uma montanha? Existem 1001 fotos assim. Você repara que aquela longa estrada é uma linha que está levando o seu olhar. Então ela carrega o olhar do espectador até um assunto fotográfico, até um outro elemento. Reparou aí a composição? Um elemento linear, que pode ser reto assim,
ou pode ser uma linha diagonal, tá levando o teu olhar para uma outra coisa. Existe uma foto muito interessante do Cartier-Bresson, muito interessante, onde tem uma escada. Eu vou procurar essa foto e coloco para vocês e vou mostrar onde está a linha guia dela. Tem uma escada, nessa escada, a linha que está na escada leva direto para a bicicleta. E tem um rapaz andando na bicicleta no final da foto. Então, ele carrega o seu olhar. Existem inúmeras fotos onde você consegue perceber que tem linhas guias que podem ser horizontais, verticais, diagonais. São milhares de possibilidades. Mas eu realmente quero que nessa aula vocês se atentem a esse fato. Se atentem que existem linhas guias e que elas podem ser muito úteis, tá? De novo, não é para essas regras serem uma camisa de força para vocês, mas é para elas serem ferramentas para você conseguir fotografar melhor. Lembrando que não dá para você não se submeter a regra nenhuma no começo e querer ter proficiência. A não ser que você, como eu fiz, se dedique pra caramba àquilo de uma maneira tão maluca, mas tão maluca que uma hora você vai pegando, mas isso depois de anos. O que eu estou dando aqui para vocês é uma facilitação do caminho. Maravilha? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. De novo, se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho, comenta aqui embaixo. Eu peço de verdade esses comentários e eu gosto, meu coração fica feliz com cada comentário. E pratiquem muito. Eu quero ver vocês praticando todo dia. Pode postar, me marcar, @RomeoGattaz lá no Instagram, com as fotos que vocês forem fazendo. E é isso aí, gente, tá? Não deixem de praticar, lembrem que isso aqui não é um conhecimento simplesmente teórico, não é para ser um videozinho só legal, mas é para ser um conjunto de ferramentas práticas para iniciar vocês na fotografia. Maravilha? Não esqueçam de compartilhar também, então joga lá no grupo de WhatsApp da família, joga no grupo de WhatsApp dos amigos, compartilha no Telegram, Instagram, aonde você quiser. Sem esquecer de marcar o meu @RomeoGattaz, que é lá no Instagram, onde tudo acontece. Eu estou começando no YouTube, eu recentemente estou muito feliz que eu fiz 1000 inscritos, tá? E eu espero que esses 1000 se multipliquem por muitos mil e que isso seja só o começo. Maravilha, galera? Tamo junto e é só o começo. Fiquem com Deus e até a próxima.